Olá, então as nossas boas-vindas. Vamos fazer aqui uma vivência muito interessante para trabalhar não só a conexão com a nossa criança interior, mas também com a nossa intuição e traz-nos muito para um processo de autoescuta. Então, o que é que nós vamos precisar? Nós vamos usar o espelho. Ele é um bom elemento que representa o elemento água deste modo, pois ele fala-nos do reflexo, como uma água cristalina transparente que reflete exatamente o que está dentro de nós. E muitas vezes o que está dentro de nós não quer dizer que seja a verdade absoluta, mas sim aquilo que acreditamos. Isto é muito importante, nós reconhecermos isso. É aquilo que eu vejo, é como eu me vejo e como eu vejo o mundo, consoante as informações que eu fui recebendo e que eu fui acreditando. Então, nós vamos perceber que ao olhar para o espelho, eu vou desenvolvendo a capacidade de esmiuçar, de aprofundar uma emoção, um sentimento, um desafio, algo que esteja realmente a mexer comigo, ou então, quem sabe, algo que esteja relacionado com também uma resposta que eu quero encontrar. Porque nós vamos falando connosco no espelho e nós vamos respondendo às perguntas que vamos fazendo. Então há muitas formas de usarmos o espelho. Vamos dizer que, pegando no desafio, que é mais fácil, sempre que nós tivermos um desafio, nós vamos falar a partir de mim. Eu sinto isso, eu faço isto, porque é que eu isto, porque é que eu aquilo, olhando nos olhos, olhando para o reflexo do espelho. Eu posso pegar, por exemplo, numa situação do meu corpo, uma doença, uma lesão, uma cicatriz, uma zona do corpo que eu rejeite, que eu não esteja a gostar. E vou também trabalhando no espelho. Eu posso também trabalhar o espelho com um sonho que eu tive, que ele me ficou muito gravado, então o sonho está a querer falar comigo. E ele, se for preciso, trouxe um animal nesse sonho, ou se for preciso, ele trouxe qualquer objeto, ou uma história, uma situação, alguém que apareceu nesse sonho. Eu também posso trabalhar isso no espelho. Eu agora vou dando alguns exemplos de como é que podemos fazer isto de uma forma muito simples. É interessante que tu tenhas, então, um espelho, ele pode ter à volta de 10 centímetros redondinho, de diâmetro 12, não há verdades absolutas, vamos voltar a lembrar disto, foi o que eu aprendi. Também podemos e devemos trabalhar com uma máscara. Então, muitas culturas ancestrais, elas trabalhavam com este efeito, mas era através do reflexo da água, não havia assim espelhos. Eles sabiam este poder de poder olhar para um reflexo nosso e conversar, escutar. Isto desenvolve muito essa autoconexão. Eles também sabiam que muita coisa pode ser libertada para o espelho. São coisas que nós estamos a deixar ir, ela depois fica no espelho. Antigamente era água, a água levava, não é? Como no espelho isso pode ficar preso, é interessante usar um espelho específico para este trabalho. Ou se tu não tiveres um espelho específico para este trabalho, que seja um espelho que tu vais agora abrir o campo, eu vou-te mostrar como, isto também foi o que eu aprendi, há se calhar mais formas, onde nós vamos abrir a energia e vamos trabalhá-la de forma a que esta energia, quando for aberta, ela esteja aberta para isto, que não estejam outras coisas impressas aqui. E no final voltamos a fechar a energia. E convém realmente, a partir daí, esse espelho ser usado mais para este tipo de trabalho, para contigo. Ou então, se partilhares com outras pessoas, sempre fazer isto, abrir e fechar a energia, é o que eu aprendi, está bem? E como? Vais segurar a tua mão direita e com a esquerda, tu vais fazer um movimento de abrir 1, 2, 3, 4. Também para a esquerda, dei 4 voltas. Viste? Agora dei mais uma, mas já vou fazer isto como deve ser. Depois, em cruz. 1, 2, 3, 4. E aí o espelho está pronto. No final, fazemos o mesmo. Fechamos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vale o que vale, se isto fizer sentido. São coisas que me foram transmitidas desta forma. Então, vamos dar aqui um exemplo. Agora vou fazer 4 vezes, como deve ser, para fazer um pouco contigo.
2, 3, 4. 2, 3, 4. Vou segurar o espelho ao nível dos meus olhos. Vou olhar para o espelho. Dou 1, 2, 3 respirações bem profundas, conscientes, sempre olhando para o espelho. Eu estou a olhar para ti, para a câmara, só para me conectar. E o que é que nós fazemos antecipadamente? É interessante nós já termos uma máscara posta. Perdão que eu também não falei nisto. Então, rebobinando. Antes de qualquer coisa que começares a trabalhar com o espelho, tu vais usar uma máscara. Vou usar esta máscara, mas pode ser qualquer uma, até aquelas máscaras que se usam no Covid. Então, e vais colocar uma zona qualquer. Imagina, vou começar pela testa. Vou colocá-la na testa e agora sim, eu vou abrir 1, 2, 3, 4 e depois fazer a cruz e agora o espelho está aberto. Olhando nos meus olhos, eu respiro e vamos trazer qualquer situação. Olha, vou trazer uma coisa do meu corpo. Por exemplo, um dente que eu tive que extrair, que eu tive a arranjar. O dente fala muito dos nossos antepassados, também das nossas decisões. Então eu começo. O que é que este dente me quer mostrar? O que é que eu tive que extrair este dente? Qual é o sentimento que eu tenho sobre isso? E vais respirando, olhando para o espelho e vais continuando. O ideal é tu não ficares muito mental nem pensar, é vai falando, vai fluindo como a água, deixa que a conversa continue. Eu tive um sentimento de frustração porque tive que arrancar o dente. Houve um medo que eu antes não tinha, muita sensibilidade por ter que ir ao dentista, por estarem outra vez a mexer nos meus dentes. É estranho porque a minha mãe também tinha questões com os dentes. O que é que isso quer dizer sobre os nossos antepassados? Cláudia, o que é que isto quer dizer? Estarmos outra vez a mexer nos dentes, a ter que arranjá-los. O porquê de estar constantemente a acontecer estas situações com os dentes. Talvez eu tenha que compreender, falar sempre eu olhar para o espelho, eu. É interessante que tu mantenhas uma conversa fluida, podes pôr um cronómetro, para que tu fiques nesta conversa fluida à volta de 20 minutos, quem sabe 30 minutos, até te cansares, até sentires que o assunto está esgotado. Não há muito mais a dizer, ok? E no final, o que é que nós fazemos? Fechamos, 4 vezes, fechamos. Tiramos a nossa máscarazinha e podemos escrever o que nós extraímos daqui. Muitas vezes o assunto não ficou logo resolvido e parece que ficou e não ficou. Então, o conselho aqui que pode ser dado é que tu possas fazer mais 2 dias seguidos, 3 dias a fazer o trabalho sobre aquela situação. Ok? Se às vezes vis que 20 minutos é muito, que o assunto já esgotou, que não está a fluir nada, fechou. Amanhã há mais. Há esta questão de ser 2, 3 dias, porque pode às vezes parecer que já fizemos o trabalho e muitas vezes outras coisas surgem. Ok? Então eu vou resumir porque eu do início posso não ter começado aqui logo tão bem. Já ter a máscara posta num sítio, abrir o espelho, falar eu isto, eu aquilo, nananã. Podes também, claro, perguntar, como se fosse para ti, Cláudia, mas porquê que é isto? E depois tu respondes, porque eu sinto, porque eu acho, porque eu vejo. E pode vir histórias dos teus pais, o que vier, deixa fluir, é um rio. Ok? Fechas. No próximo dia, qual é o truque? A máscara, por exemplo, estava aqui. No próximo dia tu vais mudar a máscara de sítio. Vais pôr em qualquer sítio, se cá no queixo, desde que tu consigas ver o teu espelho, se calhar um bocadinho aqui, aqui. Se realmente usa a criatividade, porque a ideia é o teu ego, as tuas personagens, elas começam a ficar confusas, porque as nossas histórias, as ideias que temos nós próprios e os traumas vêm através do agarrar o corpo de dor, de ficarmos presos, presas às ideias que nós temos nós próprios. Então, quando tu vais trabalhando com uma máscara, imagina o que é que está a acontecer. É como se quando tu olhas para o espelho,
fica o espelho, é como se ficasse meio confuso. Mas quem é esta? Esta não é bem a Cláudia. Quando eu falo do espelho, eu estou a falar das nossas personagens e do ego. E tu vais aí desfazendo essas máscaras, desfazendo esse apego que tu tens de que tu és isso, que tu és essa história, que tu és esse problema. E é assim que nós vamos esculpindo e vamos começar a ser mais a presença observadora que olha para o reflexo, mas que não se identifica com o reflexo. Porque nós não mudamos nada no reflexo. Nós mudamos, somos nós que estamos a fazer movimentos à frente do espelho. Então, o movimento é feito a partir de nós e do nosso interior, não no mundo manifesto fora. Então é uma vivência muito interessante que vai transformando coisas mesmo através deste elemento da água, através da presença observadora e perceber cada vez mais, isto não se percebe, mas é algo que vai acontecendo, que tudo fora é só um reflexo de alguma forma. Gratidão, boa vivência, usa sempre quando tu tiveres um desafio, uma pergunta, uma questão com o teu corpo, com a tua saúde, com um relacionamento, mas falando não falando para a outra pessoa, sempre de ti para ti. É uma conversa de ti para ti.